Capítulo 8 do Alcorão, os despojos. Em nome de Deus, o bondoso, o cuidadoso. Eles lhe perguntam sobre as recompensas. Diga, as recompensas são para Deus e o mensageiro. Portanto, permaneçam conscientes de Deus, resolvam suas disputas e obedeçam a Deus e ao seu mensageiro, se forem crentes. Os crentes são aqueles cujos corações tremem quando Deus é mencionado, e quando suas revelações lhes são recitadas, eles se fortalecem na fé e confiam em seu Senhor. Os que praticam a oração e gastam do que lhes concedemos. Esses são os verdadeiros crentes. Eles desfrutam de um status elevado com seu Senhor, de perdão e de uma generosa provisão. Mesmo quando seu Senhor o tirou de casa com um propósito, alguns crentes se opuseram a isso. Eles discutem com você sobre a verdade depois que ela ficou clara, como se tivessem sido levados à morte enquanto observavam. Deus prometeu que um dos dois grupos seria seu, mas você queria o grupo desarmado. Deus pretende estabelecer a verdade com suas palavras e desarraigar os incrédulos. Estabelecer a verdade e destruir as mentiras, mesmo que os culpados odeiem isso. Quando você pediu ajuda ao seu Senhor, ele lhe respondeu: estou reforçando você com 1000 anjos em formação. Deus fez dela apenas uma mensagem de esperança e para acalmar seu coração. A vitória vem somente de Deus. Deus é poderoso e sábio. Ele fez com que a sonolência os dominasse, como se fosse a serenidade dele. E enviou a chuva do céu para vós, a fim de purificar-vos com ela, livrar-vos da poluição de Satanás, fortificar vossos corações e fortalecer vossos passos. Seu Senhor inspirou os anjos. Estou com vocês, portanto, fortaleçam os fiéis. Eu aterrorizarei os corações dos incrédulos. Então, golpeiem seus pescoços e cortem as pontas de seus dedos. Isso se deve ao fato de terem se voltado contra Deus e seu mensageiro. Quem se volta contra Deus e seu mensageiro, Deus é severo no castigo. Portanto, provem-no. Os incrédulos sofrerão o sofrimento do fogo. Ó fiéis, quando enfrentardes os incrédulos em marcha, nunca lhes deis as costas. Naquele dia quem virar as costas, exceto em uma retirada tática ou para se juntar a outro grupo, incorrerá na ira de Deus, e seu lar será o inferno, um destino terrível. Não foram vocês que mataram, mas foi Deus quem os matou. Nem foram vocês que lançaram quando lançaram, mas foi Deus quem lançou, para testar os crentes com um teste positivo. Deus é o ouvinte, o conhecedor. Assim foi. Deus enfraquece a estratégia dos incrédulos. Se você buscar a vitória, então a vitória virá para você. Mas se você se abstiver, será melhor para você. E se você voltar, nós voltaremos. Seu exército de nada lhe valerá, por maior que seja. Deus está com os crentes. Ó fiéis, obedecei a Deus e ao seu mensageiro e não o desvieis, enquanto o ouvirdes. E não sejam como aqueles que disseram: ouvimos, mas não ouviram. As piores criaturas aos olhos de Deus são os surdos e mudos, aqueles que se recusam a pensar. Se Deus tivesse visto algo de bom neles, ele os teria feito ouvir. E se ele os tivesse feito ouvir, eles teriam se afastado desafiadoramente. Ó fiéis, respondei a Deus e ao mensageiro quando ele vos convocar para o que vos reanima. E sabei que Deus intervém entre o homem e seu coração, e que sereis reunidos perante ele. E tomem cuidado com as disputas que não afetam apenas os transgressores entre vocês, e saibam que o castigo de Deus é severo. Lembrem-se de quando vocês eram poucos, oprimidos na terra e tinham medo de ser exterminados. Mas ele os protegeu, fortaleceu-os com a ajuda dele e lhes deu coisas boas, para que vocês sejam gratos. Ó fiéis, não traiais intencionalmente a Deus e ao mensageiro, e não sejais intencionalmente desleais para com vossas confianças. E saibam que seus bens e filhos são uma provação, mas que Deus tem uma grande recompensa. Ó você que crê, se permanecer consciente de Deus, ele lhe dará um padrão, lavará seus pecados e o perdoará. Deus é infinito em favor. Assim como os incrédulos conspiraram para capturá-los, matá-los ou expulsá-los. Eles conspiraram, e Deus planejou, mas Deus é o melhor planejador. Quando nossos versículos são lidos para eles, eles dizem: já ouvimos. Se quiséssemos, poderíamos ter dito algo semelhante. Esses são apenas mitos dos antigos. E eles disseram: nosso Deus, se esta é a verdade da tua parte,
faze chover pedras do céu sobre nós ou traz sobre nós uma aflição dolorosa. Mas Deus não os castigará enquanto você estiver entre eles. E Deus não os castigará enquanto eles pedirem perdão. E por que Deus não os castigaria, quando eles impedem que outros entrem no santuário sagrado, embora não sejam seus guardiões? Seus guardiões são apenas os justos, mas a maioria deles não sabe. A oração deles na Câmara não passou de assobios e aplausos. Portanto, experimente a punição por sua descrença. Os incrédulos gastam suas riquezas para se desviarem do caminho de Deus. Eles a gastarão, depois, ela se tornará uma fonte de arrependimento para eles, então, serão derrotados. Os incrédulos serão banidos para o inferno. Para que Deus separe os ímpios dos bons, amontoe os ímpios uns sobre os outros, empilhe-os e jogue-os no inferno. Esses são os perdedores. Diga aos incrédulos: se eles pararem, o passado será perdoado. Mas se eles voltarem, a prática dos antigos terá terminado. Lutem contra eles até que não haja mais perseguição, e a religião se torne apenas para Deus. Mas se eles pararem, Deus vê o que eles fazem. Mas se eles se afastarem, saiba que Deus é seu protetor. Que excelente protetor e que excelente ajudante. Quaisquer que sejam os despojos que você ganhe, saiba que a quinta parte deles pertence a Deus, ao mensageiro, aos parentes, aos órfãos, aos necessitados e aos desabrigados. Desde que você acredite em Deus e no que revelamos ao nosso servo no dia da separação, no dia em que os dois grupos se encontraram. Deus é capaz de tudo. Quando você estava na margem mais próxima, e eles estavam na margem mais distante, e a caravana estava abaixo de vocês. Se vocês tivessem planejado esse encontro, teriam discordado sobre onde e quando. Mas Deus tinha de fazer o que estava predestinado. Assim, quem perecesse, pereceria de maneira óbvia, e quem sobrevivesse, sobreviveria de maneira óbvia. Deus é o ouvinte, o conhecedor. Deus fez com que eles aparecessem como poucos em seu sonho. Se ele os tivesse feito aparecer como muitos, você teria vacilado e discutido sobre isso. Mas Deus salvou a situação. Ele conhece os pensamentos internos. Quando vos reunistes, ele fez com que eles vos parecessem poucos, e vos fez parecer menos do que eles, para que Deus concluísse o que estava predeterminado. Todos os assuntos retornam a Deus. Ó fiéis, quando enfrentardes uma força, permanecei firmes e lembrai-vos muito de Deus, para que possais prevalecer. Obedecei a Deus e ao seu mensageiro, e não disputeis entre vós, para que não vacileis e não percais a coragem. E perseverai. Deus está com aqueles que perseveram. E não seja como aqueles que se gabam de ter deixado suas casas, exibindo-se para as pessoas e impedindo que outras sigam o caminho de Deus. Deus entende o que eles fazem. Satanás tornou suas ações atraentes para eles e disse: ninguém pode derrotá-los hoje, e eu estou perto de vocês. Mas quando os dois grupos se enfrentaram, ele se virou e disse: não tenho nada a ver com vocês, vejo o que vocês não conseguem ver. Temo a Deus, o castigo de Deus é severo. Quando os hipócritas e os doentes do coração diziam: sua fé engana esta gente. Quem deposita sua confiança em Deus, Deus é poderoso e sábio. Se você pudesse ver como os anjos recuperam os incrédulos, batendo em seus rostos e costas, provem a agonia do fogo. Isso se deve ao que suas mãos produziram. Deus nunca erra na criação. Como o comportamento do povo de Faraó e dos que o antecederam, eles rejeitaram os sinais de Deus e por isso, Deus os prendeu por seus pecados. Deus é poderoso, severo na retribuição. Isso ocorre porque Deus nunca muda uma bênção que concedeu a um povo até que ele mude o que está dentro dele. Deus é ouvinte e conhecedor. Assim foi com o povo do Faraó e com os que o precederam. Negaram os sinais do seu Senhor, pelo que os aniquilamos, por suas faltas. E afogamos o povo do Faraó. Todos eles eram criminosos. As piores criaturas, de acordo com Deus, são os negadores. Elas se recusam a acreditar. Aqueles com quem você fez um acordo, mas eles violam o acordo em todas as oportunidades. Eles não são justos. Se os enfrentardes em batalha, fazei deles um exemplo aterrorizante, para que os seus seguidores sejam dissuadidos. Se você teme a traição das pessoas, rompa com elas da mesma forma. Deus não gosta de traidores. Não deixe que os incrédulos pensem que estão à frente. Eles não escaparão.
Prepare contra eles todas as forças que puder reunir e toda a cavalaria que puder mobilizar, para aterrorizar os inimigos de Deus e os seus inimigos e outros que você não conhece, mas Deus os conhece. Tudo que você gastar no caminho de Deus será devolvido a você, e você não será maltratado. Mas se eles se inclinarem para a paz, incline-se para ela e deposite sua confiança em Deus. Ele é o ouvinte, o conhecedor. Se eles pretendem enganá-lo, Deus é suficiente para você. Ele o fortaleceu com o seu apoio e com os fiéis. E ele uniu seus corações. Mesmo que você gastasse tudo na terra, não conseguiria unir os corações deles, mas Deus os uniu. Ele é poderoso e sábio. Ó profeta, conta com Deus e com os fiéis que te seguem. Ó profeta, despertai os fiéis para a batalha. Se houver 20 perseverantes entre vós, eles poderão derrotar 200. E se houver 100 de vocês, eles poderão derrotar 1000 incrédulos, porque eles não entendem. Agora Deus aliviou o fardo de vocês, sabendo que há alguma fraqueza em vocês. Se houver 100 perseverantes entre vocês, eles podem derrotar 200. E se houver 1000 de vocês, eles podem derrotar 2000 com a permissão de Deus. Deus está com o paciente. Não cabe a um profeta fazer prisioneiros antes de ter conquistado a terra. Vocês querem as coisas deste mundo, mas Deus quer a outra vida. Deus é todo-poderoso e sábio. Se não fosse por um decreto anterior de Deus, um terrível castigo o teria afligido pelo que você tomou. Portanto, consuma o que você adquiriu, legítimo e saudável, e permaneça consciente de Deus. Deus é perdoador e misericordioso. Ó profeta, diga aos prisioneiros que você mantém, se Deus encontrar bondade em seus corações, Ele lhes dará algo melhor do que o que lhes foi tirado e os perdoará. Deus é perdoador e misericordioso. Mas se eles pretendem traí-lo, eles já traíram a Deus, e Ele os dominou. Deus é onisciente e sábio. Os crentes que emigraram e lutaram pela causa de Deus com suas riquezas e vidas, e aqueles que lhes deram refúgio e apoio, são protetores uns dos outros. Aqueles que acreditaram, mas não emigraram, você não é responsável por eles até que emigrem. Mas se eles pedirem sua ajuda por motivos religiosos, você deve ajudá-los, exceto contra pessoas com as quais você tem um tratado. Deus vê o que você faz. Os crentes protegem uns aos outros. Se vocês não fizerem o mesmo, haverá muita perseguição e violência na terra. Os crentes que emigraram e lutaram pela causa de Deus, e aqueles que deram abrigo e apoio, esses são os verdadeiros crentes. Eles terão perdão e provisão generosa. Aqueles que mais tarde acreditaram, emigraram e lutaram com você, esses estão com você. Mas os relacionamentos familiares têm o direito mais forte no livro de Deus. Deus sabe tudo,